Boa noite, Matheus. Boa noite, Maria. Boa noite, galera. Boa noite a todo mundo. Secos e Molhados, 1973. A música chama Amor. É um poema do João Apolinário, né? E ela diz, né? Simples, suave coisa, falando do amor, né? Suave coisa nenhuma, como diria um outro João Cabral de Melo Neto. O amor veio e comeu minha carteira de identidade, comeu ternos, comeu metros e metros de gravata, meu número dos meus sapatos, minha dor de cabeça, meu silêncio, meu medo da morte. João Cabral de Melo Neto. O amor é algo suave? Quem sabe? Vamos conversar hoje sobre o amor. Simples, suave coisa. Não sei, vamos discutir aqui, né? Hoje damos prosseguimento a essa semana, né, de discussões aí sobre o amor, né? Começamos na segunda-feira com o Fedro, o filósofo, né, que traz ali para o banquete do Agatão a sua versão do amor, né? Fui recordando ao longo da semana, né? O amor enquanto algo que nos inspira virtude, nos inspira coragem, heroísmo, né? Até mesmo de perder a própria vida em prol de quem a gente ama, né? Então aí demos prosseguimentos, falamos do Pausanias, né? Pausanias é um filósofo que sugere que o amor, além dessa faceta que nos inspira virtude, ele também, né, tem uma outra parte, um amor não celeste, um amor popular que nos inspira ações mais efêmeras, né? O prazer da carne, o prazer do mais imediato, dos sentidos, né? E prosseguimos com o filósofo médico Erisímaco. O Erisímaco defende que o amor está em tudo, né? Que tudo é amor, né? E que o amor causa harmonia, etc. e tal, né? E ontem nós falamos do Aristófanes, o poeta cômico, né? Que sugere que o amor ele vem de uma vontade de completude. O Aristófanes propõe um mito, né? Um mito que fala sobre a origem do ser humano, para a partir da origem do ser humano a gente pensar o amor. E ele coloca na origem do ser humano uma divisão, né? O ser humano ele era duplo, completo e de repente ele é dividido, né? Ele é separado de uma parte e o amor seria essa busca pela plenitude, ok? E aí, quando... né, agora vamos entrar no discurso do Agatão, né, um pouquinho antes de a gente entrar no discurso do Agatão, né, antes de passar a palavra para o Agatão, né, quando Aristófanes quer dizer passa a palavra para o Agatão, o Erisímaco e o Sócrates fazem um comentário que talvez possa ser interessante a gente entender a relação ali do Agatão na obra do Platão, né? Ele diz assim, que o Sócrates, né, que ele elogia muito o discurso do Aristófanes, né, e que o Erisímaco, eu acho que fala isso, né, se eu
o Agatão e o Sócrates fossem tão bons nas palavras, né, eu ia pensar que eles passariam aperto, porque foram muito bonito e tal, né, o discurso do anterior, né, do Aristófanes. E aí o Agatão, o Sócrates, né, diz, olha, imagina eu que vou discursar depois do Agatão. Então tem um diálogo entre o Agatão e o Sócrates um pouco assim, que perpassa o banquete também, desde o início. Não sei exatamente como que a gente pode pensar isso, né, mas desde o início eles têm uma certa rasgação de seda, assim, né, o Sócrates senta perto do Agatão, o Agatão diz, você vai me transferir sua sabedoria. O Sócrates diz, olha, não é bem assim, né? Porque se a sabedoria transferisse facilmente, eu que estaria em posição de receber a sua sabedoria. E agora rola um papo mais ou menos assim também, né? O Sócrates dizendo, olha, eu falar depois do Agatão, nossa, vou estar em apuros, né? E o Agatão diz, nossa, eu falar antes do Sócrates. E aí o Sócrates diz assim, mas você falou ontem para uma plateia enorme no teatro, né? Que eles tinham vindo da vitória do Agatão no concurso, né? No concurso de tragédia. E o Agatão diz, não, mas falar para uma multidão é pior, é melhor, mais fácil do que falar para poucos sábios. E aí o Sócrates rebate, né? Mas será que somos mesmo sábios? O fato é que fica um diálogo, começa a entrar naquele esquema de diálogo socrático, né? E aí o Fedro interrompe, diz, olha, Agatão, não entra no diálogo do Sócrates não, senão a gente vai render a noite toda aqui, né? Que esse é o método do Sócrates produzir, né, os seus discursos, a sua verdade, né? Ali questionando, fazendo perguntas, né? E o Fedro interrompe então, né, o Agatão. Eu acho que essa relação do Agatão com Sócrates, ela pode indicar alguma coisa, assim, não sei com precisão dizer sobre isso não, né? Mas eu acho interessante porque o discurso do Agatão vai ser o discurso declaradamente, vamos dizer assim, sofístico, segundo Platão, né? O Platão vai, então, diferente do Pausanias, por exemplo, né? Onde algumas pessoas localizam um certo sofismo, né? Aqui, a Elisandra falando que chegou um pouco atrasado. A gente está começando, tá, Elisandra? Pode ficar tranquilo. Aqui, o Platão vai colocar na boca do Sócrates, de fato, uma crítica ao discurso do Agatão nessa direção, de ser um discurso marcado por um certo sofismo, né? Como que o Platão faz isso? O Platão, ele sugere, né, ele coloca na boca do Sócrates, quando o Agatão termina de falar, o Sócrates diz assim, nossa, tive a impressão de estar ouvindo agora o Górgias, e o Górgias é um filósofo sofista, é um filósofo sofista da primeira geração de sofistas. Então ali a gente tem de fato aqui, né, uma certa ameaça, não ameaça, né, uma certa crítica mesmo do Platão em direção ao discurso do Agatão, beleza? O que é o movimento, né, sofista, né, dos gregos? Né? É um movimento, né, onde Sofia, né, sofista vem de Sofia, que é sabedoria, né, que também tem uma relação com a filosofia, né? Mas o sofista era aqueles que produziam uma retórica muito boa, né? Então, e eles cobravam, isso Platão vai criticar muito, né? Que eles cobravam dinheiro para ir nas cidades e falar sobre algo, discursavam de uma maneira muito bonita, instruía as pessoas, né? Os políticos, por exemplo, a como falar, né? Então, os sofistas são atacados pelo Platão, né? Nesse sentido deles não terem compromisso com a verdade. Eles têm um compromisso mais em falar bonito, né, do que de fato defender uma verdade. Eles podem defender uma coisa ou outra, a preocupação deles não é convencer o interlocutor de uma ideia específica, né? Ele pode convencer de uma coisa ou de outra, mas ele fala muito bonito. Algumas pessoas, a gente tem pouco material dos sofistas, tá? Sobraram mais fragmentos do que livros, obras inteiras.
né? Então tem gente que vai dizer que o Platão pode estar sendo injusto com os sofistas, né? E separa assim, até os sofistas da primeira geração como um grupo que tivesse mais preocupado em produzir um saber, né? O da segunda geração seria aqueles que desenvolvem mais a retórica, e aí algumas pessoas colocam a terceira geração dos sofistas já mais beirando o charlatanismo mesmo, né? Aqueles que se desenvolveram bem a retórica e vão para ganhar dinheiro, etc., para falar bonito, né, nas cidades, e passa pelas cidades falando bonito, mas aí de fato sem um compromisso com a verdade. Eu não vou entrar tanto nesse debate, né, mas só colocando assim que o ponto de vista do Platão é um ponto de vista crítico aos sofistas, né? Então, no final, quando acaba a fala do Agatão, o Sócrates compará-lo com o Gorgias, ainda que seja um sofista mais respeitado, vamos dizer assim, um sofista da primeira geração, é uma crítica. A gente pode ver ali, né? Por que eu estou dizendo isso, né? O Platão, os diálogos do Platão, ele tem esse costume, né, de colocar na boca do Sócrates o seu pensamento. Então, não sei se todo mundo é mais ou menos iniciado nessa discussão, né? Mas o Sócrates nunca escreveu uma obra, né? Ele não escrevia. A tradição da transmissão dele é oral, né? E então quem foi escrever foi um discípulo dele, um discípulo tardio, assim, né? E que conheceu conheceu Sócrates já no fim da vida, é o que é o Platão. Então o pensamento platônico, né, na maioria das vezes está na boca do Sócrates, principalmente nos diálogos mais tradicionais, né, onde tem um interlocutor direto, assim, né, o Mênon, o próprio Gorgias, ou o Fedro, tem um livro também dele que chama Fedro, né, então tem um interlocutor que serve quase como ponte assim, para o Platão colocar a ideia dele na boca do Sócrates, né? Então tem gente até que pergunta se o Sócrates de fato existiu, né, ou se ele é um personagem do Platão. Acho, né, o Aristófanes também cita o Sócrates nas obras dele, né? Ainda tem uma outra fonte que é o Xilofonte, eu acho, se não me engano. Eu acho que é possível que o Sócrates existiu, né? Não seja um personagem do Platão. Mas então a ideia platônica muitas vezes ela está na boca do Sócrates mesmo, nos livros, né, nas obras que o Platão escreve, beleza? Então o Platão ter colocado na boca do Sócrates, né, esse comentário no final do discurso do Agatão, né, nos leva a pensar um pouco nessa direção mesmo, que para o Platão o discurso do Agatão ele é sofístico, ele é retórico, fala muito bonito. O Sócrates fala isso com todas as letras, tá? Quando a gente chegar no final, eu vou mencionar essa fala do Sócrates. Ele diz assim: nossa, maravilhoso o seu discurso. Pena que você não falou a verdade. Eu pensei que era para a gente elogiar o amor, mas falando a verdade, né? Então Sócrates dá uma rasteira no Agatão mesmo, uma certa descompostura ali, né? Mas então, esse diálogo que antecede um pouco, né, assim, essa fala assim, nossa, falar antes do Sócrates e tal, esse rodeio do Agatão, né, desde a hora que o Sócrates chega, dá um pouco essa impressão mesmo, assim, de um cara que está falando ali, assim, se posicionando muito bem, né, articulando, uma fala muito bonita, quase sedutora, né? O Lacan chega até a dizer assim que o Sócrates é o amado o Agatão é o amado do Sócrates, né? Mas os registros que eu encontrei mais assim, o Agatão parece ser amado do Pausanias. Não sei se em algum momento ele foi amado, só não sei, tá? Mas ele um pouco é sedutor assim, em relação ao Sócrates, né? Então é um discurso que vai aparecer com essa beleza, mas eu antecipo, não sei, né, se é bom também fazer isso, mas eu já estou antecipando um pouco, que é um discurso que carece, eu acho, carece até de um certo brilhantismo que outros discursos têm, né? Porque, por exemplo, o Pausanias ele é acusado de ser sofista, porque o Pausanias diz assim: existe amor celeste e amor popular, existe amor bom e amor ruim. Ele depende
Então todas as ações, elas não são nem boas nem ruins. Elas dependem do Eros que me inspira. Então isso é meio sofístico, tá vendo? Ou seja, se é uma ação dele, por exemplo, ele pode dizer, beber é bom, porque o que está me motivando é o Eros, aí ele fala um tanto de coisa bonita, etc e tal, né? Ou ele pode falar, não, beber é uma luxúria, né, e tal. Mas talvez seja um pouco injusta essa acusação do Pausanias, porque ele fundamenta muito bem, assim, qual é a regra, né, como que é o amor que ele pensa ser o amor celeste. Então não sei e nem deixa, o texto não deixa muito vestígios se o próprio Platão achava o Pausanias sofista, né? E do Agatão não. Do Agatão a gente vê claramente o Platão coloca na boca do Sócrates, você falou como Gorgias, você falou maravilhosamente bem, mas pena que você não falou a verdade, né? Então assim, esse vai ser por aí que vai ser o discurso do Agatão. Então também assim, é um discurso, sei, né, talvez até um pouco mais pobre nesse sentido, mas tem as suas belezas. Vamos lá, vamos entender o que o Agatão fala, né? A primeira coisa que o Agatão coloca, né, quando começa o seu discurso, é dizer o seguinte, é fazer uma acusação aos outros, que, ao meu ver, ele já começa de uma maneira injusta. Não sei, né, tô revelando muito a minha relação com o discurso do Agatão, né? Mas eu acho ele menor do que o dos outros mesmo. Mas ele começa com uma acusação que eu acho injusta, assim. Ele chega e fala assim, ninguém aqui começou o elogio da maneira correta, né? Ou seja, o encômio, né? Esse tipo de elogio, ele tem que começar com a natureza do elogiado, né? Então tem que começar falando da natureza de Eros. Ora, muitos deles falaram, né? O Fedro começa falando da idade, de como é o Eros, né? O Pausanias fala da natureza do Eros. Tem uma natureza celeste, tem uma natureza popular, que veio ali da Afrodite, etc e tal. Então eu já não acho que é lá muito justo essa acusação. E ele diz, eu sim vou começar falando a natureza de Eros, né? Como que Eros é, de quem ele nasceu, como é que é tudo isso, etc. Como se deve começar um encômio, né? Como se deve começar um elogio. Falando da descendência, do surgimento, né? Os gregos têm muito isso, né? Você lê a Ilíada, desculpa, toda hora que vai falar de um personagem, eles falam o nome do pai, né? Assim, vai falar do Aquiles, filho de Peleu, ou então Aquiles, o Pélida, né? Sempre ele refere assim a descendência, né? O Agamenon, filho de Átrio, né? Alguma coisa, ou Átrida, o Átrida Agamenon, né? Então vai falar de Zeus é filho de Cronos, o Cronida Zeus, o filho de Crono, né? Então tem muito essa questão assim, de falar do surgimento, né? Das origens, assim. A Camila brinca que na roça também fala assim, né? Fulano José do Joaquim, José da Maria, né? Tem um pouco isso, né? Nos gregos também. E aí o Agatão diz, eu vou começar falando da natureza de Eros, né? E aí ele faz assim, ele vai dizer assim, primeiro, Eros é o mais jovem dos deuses. Olha lá, o Beto do Tião, exatamente. Então ele é o mais jovem dos deuses. Vocês viram que ele contraria o Fedro. O Fedro começa dizendo assim, Eros é o mais antigo dos deuses, que ele está nas primeiras gerações. E o Agatão vai dizer assim, não, Eros é o mais jovem, né? O primeiro argumento que ele usa, também é um argumento que me parece precário, o segundo talvez um pouco melhor, mas ele diz assim, porque Eros está sempre jovem. O envelhecimento não pegou Eros, né? Então Eros não pode ter nascido muito tempo atrás, porque o Eros não envelhece. Vocês podem ver assim, nas imagens que a gente vê, né, de Eros, o Cupido romano, né, que é uma interpretação do Eros grego, é sempre um menininho, né, normalmente alado, com arco e flecha,
ou um menininho peladinho, né? Sempre um jovem, uma criança ou um jovem, né? Com a relação dele da psique, normalmente ele é desenhado como um jovem, mas ele não envelhece. Ora, isso não é lá um argumento tão bom para dizer que ele nasceu depois, porque já que ele não envelhece, ele pode ter sido o primeiro Deus a nascer. E ele não envelhece, ele vai ser sempre representado como jovem. Mas ele diz, ele é jovem, ele é o mais jovem dos deuses, etc e tal. O segundo argumento, que aí é um pouco melhor, ele diz o seguinte, que todas essas histórias que Homero conta na Ilíada, que Hesíodo conta no Trabalho dos Dias ou na Teogonia, que todas essas histórias que os poetas contam sobre os deuses, que é cheio de guerra, os deuses, né, os deuses gregos, eles têm características bem humanas, assim, até da mesquinharia humana, assim, né? Eles sentem inveja, ira, brigam um com o outro, prende, mata, né? Então é uma história de muito briga, de muito terror, etc e tal, até a paz reinar no Olimpo, com os Zeus reinando sobre todos os deuses e tal. Qual que é o argumento do Agatão? Que Eros precisa ser o mais jovem, né, dos deuses, porque tudo aquilo que aconteceu, aquela carnificina, vamos dizer assim, toda aquela violência que é descrita pelos poetas, né, não poderia ter existido se não fosse amor. E aí o Agatão, ele só faz elogiar o amor mesmo, né? Assim, todos eles estão elogiando, mas o Agatão, assim, é aquele que vai colocar, até com alguns argumentos mais precários, assim, né? Vai dizer, ó, se o amor estava lá, não teria só harmonia, teria só paz, não teria violência. Então o amor tem que ter vindo depois. O amor não pode ter surgido antes dos titãs. Por exemplo, os titãs é uma das primeiras gerações ali também, né? Os filhos de Urano com Gaia, aí surgem os titãs, né? E aí as divindades do Olimpo, Zeus, Poseidon, etc., se juntam e fazem uma guerra com os titãs, né? Que é a titonomaquia, a guerra contra os titãs. Então, o Eros não poderia existir. O Eros, você fala, jamais o Eros estaria ali presente, né? Por quê? Porque o Eros traz amor. E aí ele meio que fala assim, que o Eros é o mais jovem, o mais belo, etc e tal, né? Então o Eros não poderia participar daquela violência. Se teve toda aquela violência, né, a violência não alcança Eros. Eros jamais vai permitir uma violência, né? Então se teve toda aquela violência, ela se deve a Ananke. A Ananke, né, o Ananke, a Ananke é uma deusa, se não me engano, uma deusa da necessidade. É a necessidade que levou aquelas brigas todas, né? Que lembra um argumento do Freud também, né? Sei que tem muita gente da psicanálise aí acompanhando, né? O Freud, por exemplo, no Mal-Estar da Civilização, ele pergunta assim, por que que os seres humanos, né, se juntaram em grupos? Né? Por que dessa questão da comunidade, etc. E aí o Freud vai dizer exatamente isso, né? Freud vai dizer que é por Eros e Ananke. Ou seja, por necessidade, a gente precisa comer, se proteger, que é essa pulsão assim, de autopreservação. Então tem uma necessidade. Então, para a gente enfrentar as adversidades da vida, né, a gente precisaria estar em grupo para enfrentar a natureza, né, para matar a nossa fome, as nossas ameaças, os animais que nos ameaçavam. Então a gente precisaria de estar em grupo, porque o ser humano é muito frágil, né? E outra coisa que ligaria os homens é Eros, né? Eros enquanto deus do amor, ou seja, a libido, né? A vontade de sentir prazer sexualmente, mas não apenas também, né? E aí para Freud isso é o fundamento, vamos dizer assim, da cultura, né? Eros e Ananke. O Freud recupera esse debate grego, né? Entre necessidade e amor. Mas o Agatão, ele vai dizer, não, a guerra somente pode ser fruto de Ananke, da necessidade, jamais de Eros, né?
E isso contraria, sei lá, por exemplo, o Pausanias, por exemplo, né, que vai dizer que por amor a gente não faz só coisas virtuosas, né, que existe o amor mais baixo, vamos dizer assim. E essa seria uma lição para a gente fazer também, né? Tem muita gente que diz isso, né, assim, fulano matou por amor, né? Não, nunca matar, nunca agredir é por amor, né? O amor tá, vamos dizer assim, vacinado contra o ódio, contra qualquer tipo de agressividade, né? E é super compreensível esse argumento, né? Em termos sociais, de violência que a gente vê aí, etc e tal. Mas, na visão, por exemplo, da psicanálise, o amor ele não elimina necessariamente, né? A pessoa, não é que a pessoa agride por amor, talvez seria errado mesmo dizer, né? Mas o amor não exclui a agressividade, né? E pro Agatão meio que exclui, assim, né? Fala, se tivesse amor na época dos titãs, né? Se tivesse amor na época dos titãs, não teria aquela guerra, não teria titanomaquia, né? A paz já reinaria como reinou depois no Olimpo, né? Então essa é a primeira justificativa dele. O Agatão, o Eros, né? Ele está apresentando o Deus, a natureza do Deus. Ele tem por natureza essa juventude. Ele é o mais jovem dos deuses. E aí ele contraria os poetas, né? O texto. Mas a gente viu que eles têm essa liberdade, né? Eles não levam o texto da sua religião assim, como algo tão sagrado assim, né? Como muitas vezes outras religiões levam, o cristianismo, por exemplo, né? Que a gente não tem essa liberdade de ir lá e reinterpretar demais, mexer e trocar totalmente a coisa, assim, né? Então ele faz isso, ele contraria a tradição e diz, olha, Eros é o mais novo. E Eros é o mais jovem e o mais belo dos deuses. Eros também é muito bonito. E aí, de novo, ele apresenta um argumento que eu acho meio falha, assim, não sei. Ele diz, porque Eros está sempre perto das flores. Alguma coisa mais ou menos assim, só diz isso. Olha como Eros é bonito. Sobre a beleza do Deus já disse bastante. Porque ele tinha dito antes. Eros não repousa sobre os objetos sem flor, nem murchos, né? Ele só repousa apenas onde há flores e perfume. Então ele também deve ser semelhante. Então, se ele está sempre perto de flores, então ele é também bonito. Então ele diz, Eros é jovem, Eros é belo, né? E aí ele fala então da natureza do amor, da natureza de Eros, da natureza do deus grego Eros, né? Do deus que representa aí, né, a personificação do amor. E aí, claro, cutucando Fedro, né? Em algum momento ele até cita o Fedro, porque o Fedro havia dito que, como a tradição defende, que Eros era da geração dos deuses mais antigos, né? E aí ele passa a falar das virtudes de Eros, né? Ele vai falar assim ainda sobre a natureza de Eros. Ele ainda termina acrescentando um último ponto, que então ele falou juventude, beleza, e ele fala da suavidade de Eros. Fala, Eros é por natureza um deus suave. E aí ele faz uma comparação própria dele mesmo, assim, né? Ele diz assim, para descrever a suavidade de Eros, só mesmo poeta como Homero, né? E aí ele relata um verso do Homero que o Homero fez para Atê, uma outra deusa. Atê é a deusa assim, do destino trágico. Nas tragédias, normalmente o herói trágico ele é acometido de uma híbris. Híbris é uma desmedida, um excesso de confiança, por exemplo, um desacato, uma prepotência. Tipo, por exemplo, os filhos do Poseidon que tentaram subir no Olimpo, ou então aqueles seres humanos do mito do Aristófanes que tentaram atacar os deuses,
né? Ou qualquer coisa que você faça assim que é um excesso, uma desmedida, né? Uma coisa que você faz assim que tem uma certa soberba, aí você causa a nêmese, a ira dos deuses. Aí os deuses ficam com raiva. E aí a AT é a responsável por traçar um destino para você, um destino trágico. Tem gente que traduz a AT, por exemplo, por fatalidade, né? Então tem uma fatalidade. Você vai morrer assim, ou com Édipo, né? A sua AT, você vai casar com sua mãe e matar o seu pai, né? Tem o mito do Édipo, e ele acaba cumprindo essa profecia, né? Uma espécie de maldição assim, a AT. E aí o Agatão, ele parafraseia o Homero. Então o Homero diz da AT, né? Ele diz assim, aqui nessa tradução que eu tenho é curioso que eles traduziram AT por culpa, né? Mas normalmente é traduzido por ou fatalidade, ou muitas vezes vem AT mesmo, né? Então a culpa, a AT, é filha de Deus, de Zeus. Deus é Celsa que os homens conturba, nume funesto de pés muito leves, que a terra não roça ao caminhar, mas passeia por sobre a cabeça dos homens. A AT, ela tem os pés tão suaves, tão delicados, que elas não podem pisar no chão. Elas pisam na mente das pessoas, né? Na cabeça das pessoas, né? Porque é mais leve. E aí, assim, é leve para ela pisar, né? E pesa sobre a gente a culpa, né? O destino trágico, o castigo, né? Desses deuses. Então, ela é suave, porque é como se não dá para ver as pegadas dela, né? Ela não pisa o chão, mas ela pisa a cabeça das pessoas. E aí, o Agatão vai dizer que o amor é ainda mais suave, mais delicado, que sequer lhe pisa a cabeça das pessoas. Que nem por isso são muito moles. Ele vai dizer isso, né? Uma certa piadinha que ele faz também. No final ele diz isso. O meu discurso ficou meio com alguns gracejos aí. Ele mesmo não leva muito a sério, parece, o discurso dele, né? Mas ele vai dizer isso, que mais do que AT, Eros, né, não pisa nas cabeças que não são muito moles nada. Ou seja, o homem é muito cabeça dura, né? Diz assim, os homens são muito cabeça duras, e Eros pisar nessa cabeça dos homens, nessa cabeça dura dos homens, é ruim para Eros, né? Eros quer algo mais macio ainda do que a cabeça dos homens, né? E ele diz, Eros pisa o coração. Então, como é? E aí aqui é um momento interessante do discurso do Agatão, né? Que como Eros, uma forma de compreender, que eu acho possível a gente ler assim, como o amor, e nisso eu concordaria com ele, né? Como o amor não é algo tão da razão, da racionalidade, né? Não pisa tanta cabeça, pisa o coração, pisa a alma, né? Então ele seria também parte da natureza do amor, ser suave, ser delicado. Então aqui estão as características do amor: jovem, bonito e delicado, né? Desse Deus, né? É um Deus que o Agatão vai desenhar assim, um Deus maravilhoso, né? Tá lá assim, todo perfeito, assim, né? E com essas três características. E esse Deus, ele seria responsável, então a segunda parte do elogio, a segunda parte do encômio do Agatão, né? Ele segue mais tradicionalmente. Então, primeiro a gente deve começar apresentando o estado da arte, né? Vamos dizer assim, o estado a natureza, né? A natureza de Eros, a natureza do objeto louvado, do objeto elogiado. E aí ele apresenta essa natureza para depois falar das suas virtudes, das suas características. E aí ele passa a falar das características, ok? E aí ele desenha 4 características, tá? A primeira é a justiça. O amor, e aí ele até aproveita isso, por ser suave, né? Por ser delicado, ele é também muito flexível. Então, ele não aceita a injustiça, né? Então, assim, ele de alguma maneira é como se ele
resolvesse, né, as contendas, assim, né, as brigas, etc., né, por outra via que não seja pela violência. Né? Então ele coloca algo mais ou menos nesse sentido. O amor é justo. Né? O amor é justo, o amor ele é flexível. Então essa flexibilidade do amor permite que ele pese os dois lados, né? Que ele seja um Deus também justo. Ok? Então esse é o primeiro argumento dele. O segundo é que o amor ele tem o dom da temperança. Né? E aqui assim é uma questão interessante assim, que ele vai colocar assim, o amor, ele chama dessa temperança do amor, né? O amor, ele é como se ele fosse assim, ele subjuga, embora ele não seja violento, mas ele subjuga, não sei nem se é essa a palavra que ele usa, mas vamos por enquanto com ela, ele subjuga os outros sentimentos. Ou seja, ele abranda os outros sentimentos, talvez seja a melhor palavra. Né? Então, a ira, o próprio desejo, né? A paixão, a gente faz essa oposição, né? Entre paixão e amor. No senso comum eu falo, né? Diz assim, ó, o jeito apaixonado, né? E até se for pensar na etimologia da palavra mesmo, né? A paixão vem de patos, né? De sofrimento, a paixão de Cristo, né? Paixão, a gente pensa em algo mais assim, ardente, né? E quando a gente fala de uma paixão assim virar amor, né? De certa maneira a gente fala de um abrandamento das paixões, do desejo. Então o amor para o Agatão teria esse dom da serenidade. Ele seria assim sereno, né? Então ele provocaria essa serenidade, essa temperança. Ele acalmaria as paixões, as violências, né? Seja no sentido mais vamos dizer assim, amistoso, né? Dessa força, por exemplo, a paixão ou o desejo, seja pela via mais hostil, né? A ira, o ódio. Então, ele estaria acima de todos os sentimentos, né? Então, ele seria então um Deus que inspira temperança. Né? Temperança é isso, né? Moderação. Seria talvez uma palavra também boa, moderação, uma suavidade. Então ele aplaca de certa maneira esses afetos mais, vamos dizer assim, agitados, né? E aí ele continua falando das virtudes, né? Então sobre as virtudes ainda, né? O amor, ele é justo, ele é moderado, ele traz esse dom da moderação, ele acalma esses afetos, né? E ele acrescenta que o amor é corajoso, né? E aí o argumento dele eu não consegui localizar isso, tá, gente? Ele diz assim, que Eros prendeu Ares, né? Mas eu não sei se isso está na Ilíada, se isso está em Hesíodo. Eu já pesquisei, se algum colega, né, souber dessa história de Eros prender Ares, porque Ares é o deus da guerra, né? Então você prender o deus da guerra exige certa coragem mesmo. Se de fato Eros fez isso, aí eu não sei se ele está dizendo isso mais da cabeça dele, ou eu não sei mesmo, tá? Ele só diz assim, ó, quanto à coragem, nem o próprio Ares sobressai a Eros, porque foi Eros, filho de Afrodite, quem subjugou Ares. Ora, quem prende é superior a quem é preso, né? Ok, tem razão, mas aqui eu não consegui localizar onde isso acontece. Mas de fato, vamos dar o crédito para o Agatão aí. Se Eros prendeu Ares, a Lorena, ele romantiza demais. E aí o Agatão parece servir de escada para o Sócrates subir, né? Porque esse romantizado que ele dá, o Sócrates meio que vem de solo, assim, né? E aí era o que o Sócrates precisava, na verdade, para ele falar do argumento dele. Né? Aí amanhã a gente comenta mais sobre isso, né? Então essas três, né? Justiça, temperança e coragem, né? E ele termina dizendo, além disso, Eros
também tem como virtude a sabedoria. É Eros que leva a sabedoria. E aqui eu acho o argumento dele legal, eu gosto muito desse argumento dele, né? Ele diz assim, reparem os apaixonados, né? Mais ou menos como se ele dissesse isso, né? Olha, mesmo quem não é poeta fica um pouco poeta quando está apaixonado, né? Ele brinca com isso. E aí ele começa dizendo, assim como o Erisímaco, o filósofo médico, né, louvou a sua arte, vou começar louvando a minha. Né? Então, na hora que ele vai falar da sabedoria, ele começa pela poesia. Mas depois ele vai falar de outras artes também, tá? De outras artes, outros dons também. Tá? Mas ele começa com isso, diz, olha, percebam bem que mesmo quem não é poeta, se possuído pelo amor, se possuído por Eros, né, se atravessado por Eros aí, ele vira um pouco poeta, né? Ele vem algumas inspirações, né? Não sei se sempre um bom poeta, mas eu acho que isso tem a ver, né? O amor nos inspira, assim, né? Tem até essa ideia que a gente fala assim, das musas, né? Das pessoas, né? Que nos inspiram, assim. Eu acho que isso tem super sentido, esse argumento do Agatão. E aí ele diz, da mesma maneira que acontece com a poesia, que é por onde ele começou, ele acha que acontece com todas as áreas. Então, o amor torna, vamos dizer assim, uma pessoa mais pronta para governar, né? Pronta para trabalhar em vários ofícios, que aí ele vai falando assim, de como o amor inspirou os deuses nas suas artes, né? E esse é um pensamento que vai aparecer no Sócrates também no final. Esse talvez, como eu antecipei ontem, né, a partir do comentário da Laura, ela falou da teoria da reminiscência do Platão, né, quando a gente estava discutindo do Aristófanes. E eu comentei isso ontem, né, que eu vou tentar se localizar amanhã no discurso do Sócrates o que é que ele bebeu de cada um. Né? Do Agatão a gente já pode antecipar, parece ser isso. Né? Para o Sócrates, o amor ele faz essa comunicação entre os deuses e os homens. Né? Então ele ensina para os homens, né? Ele inspira poesia, artes, né? A medicina, por exemplo, do lado Erisímaco, né? O Sócrates vai beber aí também, vai pegar isso aí do Agatão, acaba entrando com outro contexto, tá, gente? A gente vai discutir amanhã, mas acaba entrando também aí no discurso do Sócrates, né? Então essa última característica, essa última virtude que o Agatão acrescenta ao amor, ela talvez seja a que o Sócrates mais vai aproveitar. E ele usa esse argumento inicial e vai dizer que isso se estende para todas as artes. Então ele vai dizer assim, se Zeus governa bem, é por causa do amor. Se Apolo atira a flecha bem, é por causa do amor. O amor que ensinou tudo. Né? Se Hefesto maneja bem lá a bigorna, sei lá, os materiais para ele fazer o martelo, os escudos, né? É porque o amor inspirou. Da mesma maneira como o amor nos torna mais poetas, o amor nos tornaria também mais propício a várias técnicas, a várias atividades, etc. e tal. Então ele termina o discurso dele, né, com esse argumento de que o amor é pai de todas as artes. Todas as artes são filhas do amor, porque é o amor que nos inspira. E aí tem uma coisa interessante também que surgiu no debate de ontem. Eros aqui, ele representa tanto o que a gente chama assim de amor mesmo, como também algo do campo do desejo. Né? Assim, é um amor que no final vai ficar ainda mais claro. O Sócrates, na hora que comenta assim, do Eros, vai colocar essas duas coisas, né? Dizer assim que o amor ele vai usar a tradução está exatamente assim, né? Quem ama ou deseja, né? Coloca até assim, como se coubesse essas duas traduções mesmo, tá? Então o Eros ele está muito vinculado ao campo do desejo,
Então, quando o Agatão diz também que o amor é pai de todas as artes, né, ele parece se referir a isso também, né, que para a gente fazer algo bem, a gente precisa. A gente usa isso, né, com essa expressão direta, assim, quando aquilo que a gente faz com amor, a gente faz muito bem, né? Ou seja, você coloca desejo ali, né? O amor aqui tem tanta dimensão assim da questão da ternura, né? Mas principalmente, talvez, né? Essa dimensão do desejo, né? Tanto é que o próprio uso que a gente fez da palavra eros, usando como prefixo, né, de erótico, por exemplo, né, erógeno, né, por exemplo, zona erógena, que o Freud trabalha, ou dizer uma loja de artigos eróticos, né, vem algo do eros nesse campo do desejo. A angústia, o tédio, às vezes inspira mais que o amor. É possível, Lorena, a gente pensar por essa via, sim, sabe? Que também a angústia. E aí, não sei, né? Tem uma relação também entre a angústia e o desejo aí. Isso que você está falando, né? Pelo menos, talvez não aqui exatamente no Platão, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, na vida da psicanálise, tanto o desejo representa uma falta, e nesse sentido concordo com Platão, né? Quanto a angústia também tem a ver com a dimensão da falta, né? A questão se a angústia tem ou não um objeto, é uma discussão acho que mais específica da psicanálise. Mas tem alguma relação com a falta, né? O Mateus pergunta assim, todo desejo é amor? E a Rua diz, todo amor é desejo? Nem todo desejo é amor, será? Olha, eu acho... Eu teria dificuldade de responder essa pergunta aqui, porque no texto aparece misturado, né? Eu acho que se a gente... Porque para a gente pensar isso, a gente precisa pegar a definição de amor e definição de desejo. Então já tem que ver em qual área, aonde que a gente vai beber, né? De qual área que a gente vai beber para definir o que é desejo e definir o que é amor. Eles têm uma relação, né? Parece que tem uma relação. Penso que há uma distinção, mas que aqui no texto, na hora que fala de eros, meio que mistura eros aí quanto amor e como desejo, assim. E aí o que o Agatão está colocando é que eros seria o pai, então, de todas as artes, né? Eros seria, então, esse desejo ou esse amor que a gente tem, né? Por aquilo que a gente faz, e a gente fala, nossa, né? Você faz bem porque você faz com amor, por exemplo, né? Seria um pensamento bem... próximo do Agatão. Beleza? E aí então, né, a Lorena falou de romantizar e tal, ele de fato é aquele que vai talvez assim elevar mais o amor nesse sentido, né? A Gisele falou, existe dois eros. É verdade. Então, por exemplo, no conceito do Pausanias, pelo menos, né, Gisele, acho que é disso que você está falando, a gente teria um eros celeste que estaria mais próximo do que a gente chama de amor hoje, né? E um eros popular que estaria mais próximo do que a gente chama de desejo. Normalmente quando a gente fala de desejo, mais senso comum estou dizendo assim, né? A gente fala, por exemplo, o desejo sexual, né? Esse desejo assim que... Porque o desejo tem uma característica que é a seguinte, o desejo, ele quer se aniquilar. Ele é meio kamikaze, né? Ele é um suicida, vamos dizer assim, né? Todo desejo quer acabar com ele mesmo. Não é? Eu estou com desejo de comer chocolate. O que é que esse desejo quer? Esse desejo quer acabar de comer seu chocolate, né? Estou com desejo... Vou pegar os animais, por exemplo, acho que fica claro isso, né? Um dia eu estava vendo numa discussão uma menina dando esse exemplo, né? Eu falo assim, eu tenho desejo de comer... peixe, né? Então o que é que você quer fazer? Você quer destruir o seu desejo, você quer comer e falar, meu desejo acabou, não estou mais agora, saciei meu desejo acabou, e que se dane o peixe, na verdade. O amor, ele tem algo de uma conservação, né? Assim, então ela brincava assim, falava assim, olha, comer, você tem, que as pessoas usam essa expressão, né? Nossa, amo peixe. Você ama peixe, você pega, corta ele, tempera, joga na frigideira, limpa, etc. Esse é amor, né? Você tem desejo,
Ou seja, você tem desejo de comer aquele peixe porque a sua implicação é em acabar com o seu próprio desejo. O desejo o que o desejo quer é se extinguir, o desejo quer acabar. O amor tem algo dessa dimensão da preservação, né? A Ruth está falando, odeio chocolate, como para acabar com tudo. Isso, né, é algo do campo do desejo, né? O desejo tem essa dimensão aí que você está colocando, né? De acabar, né? O amor, quando a gente diz amo, normalmente a gente está... Né? Claro que a gente mistura, né? E a linguagem ela tem uma liberdade muito grande, né? E é interessante que tem. Então, assim, mas isso que eu estou respondendo aqui, eu acho, né? Eu estou saindo um pouco do contexto, assim. Eu acho que aqui mistura o eros, né, com desejo, e talvez a questão que a Gisele colocou talvez seja que melhor nos oriente, né? Porque ninguém, vamos dizer assim, embora algumas pessoas vão criticar algum ponto do discurso do Pausanias, mas ninguém discorda dele, né, frontalmente, dizer assim, não existe dois eros, né? E aí talvez a gente consiga pensar isso, né? Mas os gregos têm outros termos para falar do amor, né? Não vou entrar aqui, mas a filia, por exemplo, né? A filia é um amor que Aristóteles trabalha mais no campo da amizade, né? De gostar. E ainda tem o ágape, né? O ágape é um amor, vamos dizer assim, o amor cristão, né? Amar até o inimigo, né? Um amor assim, porque para o Aristóteles a filia ainda está num campo de troca. O ágape seria um amor assim, quase que divino mesmo, assim, né? De você amar até seu inimigo, você amar, não importa o que a pessoa fizer, né? Tem um pouco essa dimensão. E aí o eros fica mais no campo do desejo, vocês percebem? Como, né? Então, aqui meio que se mistura. E aí, enfim, ele termina o seu discurso. E ele diz, é esse o meu discurso, muito obrigado. E todo mundo aplaude, né? Sobretudo Sócrates. O Sócrates levanta e aplaude, diz, nossa, bonito demais. Deixa eu ver se eu localizo aqui o Sócrates falando, né? Sócrates diz mais ou menos assim, né? Ele diz assim, na minha ingenuidade pensei que só devia dizer a verdade sobre o objeto, qualquer que fosse ou qualquer que se louvasse. Olha como eu fui ingênuo. O seu discurso ficou maravilhoso. É muito melhor elogiar sem preocupar com a verdade. Você está de parabéns, né? O Sócrates faz esse elogio, né? Meio não, totalmente sarcástico ao discurso do Agatão, né? Dizendo, ó, você falou muito bonito, mas você faltou com a verdade, né? Você não falou a verdade sobre o amor. E qual é o argumento do Sócrates? Não, eu tô falando Freud, né? Qual é o argumento do Sócrates? Tô vendo que eu tenho 6 minutos para colocar o argumento do Sócrates, que eu queria colocar hoje ainda, tá? Então, finalizando. Qual é o argumento do Sócrates? O Sócrates diz assim, você falou que o amor é bonito, é jovem, é tudo. Nossa, o amor, não falta nada para o amor, parece, né? E o Agatão, mas o amor com certeza é isso e tal. E aí o Sócrates diz assim, mas quem ama alguma coisa, não é? Ou seja, essa coisa do amar, né? O Mário de Andrade tem o livro que chama Amar, verbo intransitivo, né? Mas normalmente a gente pensa o amar como um verbo transitivo, né? Como verbo transitivo, né? Ou seja, o amar exige um complemento, né? Eu amo algo. Então, quem ama alguma coisa, não é? E aí aqui o Sócrates, sobretudo, vai misturar amor e desejo. Ele diz assim, ó... Quer ver? Eros deseja, ele coloca assim, ó, nesse caso, procuro dizer se Eros é amor de alguma coisa. Ele se diz sim, então Eros deseja o objeto que ama. Então você percebe assim, ó, aqui exatamente está assim, a dimensão do amor e do desejo. Se Eros ama, ele é amor. Eros é amor, né? Se ele é amor de alguma coisa, né, é porque ele deseja isso. Né? E o Gatão fala, sim, com certeza. E Eros deseja o belo? O Agatão fala, claro, né? O Eros deseja o belo, o Eros não vai querer o mal, jamais quer o mal, ele não tem violência, etc e tal. Aí o argumento do Sócrates se ele deseja
o belo, então, é porque ele não tem o belo, você concorda? E ele fala, de fato. Né? E ele fala, olha, o amor precisa desejar. Né? O Agaton titubeia, ele pressiona o Agaton. Né? Ele fala, não, então, se ele deseja o bom, né? Então ele lhe falta o bom. Né? E aí o Agaton fica apertado. Né? Que aí no final o Sócrates dá o checkmate, né? Meu tempo está esgotando. E ele diz assim: nesse caso, continuas a manter a opinião de que Eros é belo? O Eros é então belo? Se o Eros deseja a beleza, né? Se Eros deseja a beleza é porque lhe falta a beleza. Senão, não faltava beleza para Eros. Se Eros ama a beleza, é porque lhe falta a beleza. Né? Fala, se alguém deseja dinheiro, é porque ele não tem. Mas se alguém tem deseja mais, ou deseja manter, deseja no futuro, porque ele não sabe se no futuro ele vai ter. Então está sempre na dimensão da falta. O Sócrates introduz essa dimensão da falta mais explicitamente, né? Aristófanes já tinha feito isso um pouco, mas agora dando uma rasteira no Agatão, né? E o Agatão termina dizendo, né? Seria incapaz de te contradizer, Sócrates. Torna-se necessário render-me aos teus argumentos. E aí o Sócrates dá aquela tirada bem socrática mesmo, né? Tu não podes contradizer a verdade, cara Agatão. Contradizer Sócrates, isso é fácil demais. Você pode me contradizer sim. O que você não está contradizendo é a verdade. E aí o Sócrates entra no discurso dele. Ok? Então é isso. O Agatão termina, né? Ainda nesses minutinhos que eu tenho aí. Ele termina dizendo, isso eu acho importante também, né? Dizendo assim, eis Fedro, o discurso que consagra ao Deus, discurso que formulei entre gracejos e palavras sérias, tão bem quanto me foi possível. Que tem essa dimensão que eu brinquei aí, né? Do próprio Agatão não levar tão a sério o seu discurso. Eu coloquei uns gracejos aí e tá, ele fica meio assim, né? E aí, amanhã a gente vai ver então o que pensa o Sócrates, né? A partir desse argumento, dessa questão da falta, né? Porque ele aperta o Agatão nisso, né? Então o Eros é feio? Ele vai perguntar assim, então o Eros é feio? Só o Eros não é belo, porque carece beleza, né? Então Eros é feio? E o Agatão fala, não, peraí, mas eu também não posso chamar um deus de feio, né? O deus Eros ainda, né? Pode terminar, a Ana Cláudia entrou. De novo, a Ana Cláudia sempre chegando no finalzinho, né, Ana? Beijão aí, Ana. Gente, eu tenho só mais 1 minuto e meio. Beleza, valeu, Marli, Ana Maria. Então, valeu, pessoal. É isso. Aí amanhã a gente fala do discurso do Sócrates. Amanhã, 21 horas, né, aqui no Instagram. Eu vou comentar essa posição do Sócrates, né? De qual é a solução para esse enigma, então? Se o amor não é belo, mas também não é feio, né? Como que ele vai... O que ele vai ser? Qual é a natureza do amor, então? Ok? Valeu demais, gente. A Ana dando o sinal dela aí. Beijo, Ana. Valeu, pessoal. Amanhã tem mais. Pular para Tereza Cristina. O Leandro tá dando a ideia aqui, boa. Valeu, Leandro. Leandro entrevistou a Tereza Cristina, né? Muito legal. Eu vi a entrevista. Ficou massa, Leandro. Então, beleza, gente. A gente se encontra talvez aí na Tereza Cristina, né? Todo mundo. Beijão, pessoal. Até amanhã.